Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, na falta de uma reunião presencial do nosso projeto, ou mesmo na reunião pelo Google Meet de forma síncrona, eu vou gravar esse vídeo explicando para vocês um pouco do nosso projeto e explicando para vocês, né, como que ele surgiu, quais foram qual foi a origem, né, do nosso projeto, um pouco dos pressupostos teóricos, né? E nós precisamos começar pelo título dele, né? Então, o título do nosso projeto é um projeto de pesquisa. Na universidade nós temos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Este é um projeto de pesquisa e, literalmente, vocês farão pesquisas sobre as expressões idiomáticas do espanhol de Cuba. A gente chama unidades fraseológicas, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso também, mas, basicamente, são expressões que são utilizadas pelos falantes de um idioma sem pensar no seu significado. Elas são estruturas prontas, estruturas cristalizadas da língua, e que são utilizadas sem se pensar muito e sem ter que dar explicações para quem fala aquele idioma. Que nem em português a gente fala, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós acabamos falando uma expressão e não precisamos explicá-la, porque quem a conhece vai concordar que a persistência, ela rende os seus frutos, né? Bom, vamos voltar aqui ao título do nosso projeto. Ele se chama Análise de Traduções Intralinguísticas, que estão presentes nas definições de unidades fraseológicas de um dicionário de autor do espanhol de Cuba. Então, nós vamos começar primeiro definindo o que são traduções intralinguísticas. Quando nós trabalhamos com tradução, geralmente pensamos que ela só pode ser feita de uma língua para outra. Mas a gente vê que, de acordo com o Roman Jakobson, ele, em 1959, apresentou as chamadas categorias da tradução. E essas categorias da tradução, elas apresentam possibilidades de a gente fazer tradução. E ele indica que na própria língua do indivíduo, quando a gente faz isso que eu estou fazendo para vocês, explicando, parafraseando, colocando em outras palavras, definindo, nós estamos fazendo, na verdade, uma tradução chamada intralinguística, ou seja, dentro da própria língua. Estamos colocando em outras palavras um conceito numa mesma língua, não é de uma língua para outra, é na mesma língua. Os chamados dicionários monolíngues, eles fazem e apresentam, eles registram, na verdade, traduções intralinguísticas, ou seja, definições de palavras, expressões idiomáticas também, na mesma língua e não de uma língua estrangeira para outra, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a tradução intralinguística, ela é feita numa língua só. Com outras palavras, nós descrevemos ou definimos um significado, né? Elas aparecem, então, essas unidades fraseológicas ou expressões idiomáticas, né, que são estruturas cristalizadas da língua, nesse dicionário do espanhol de Cuba. Então, tem um dicionário que eu escolhi analisar durante a tese de doutorado, e esse dicionário ele vai apresentar as pesquisas de um autor, né, ele fez pesquisas em Cuba por 20 anos. Então, ele se dedicou a registrar coisas próprias do espanhol, da variante caribenha, especialmente essa subvariante, que seria o espanhol falado em Cuba. Tá? Então, esse é o título do nosso projeto, ele é extenso, contém bastante informação, né? Bom, um pouco da minha trajetória para vocês entenderem, eu nasci em Cuba, mas vim para o Brasil em 99, e em Cuba, claro, que eu estudava o espanhol como língua materna. Eu fui alfabetizada em espanhol, e o meu contato com uma língua estrangeira tinha sido apenas com a língua inglesa. E aí, depois, quando eu vim para o Brasil, eu passei a estudar a minha própria língua, que seria a língua espanhola, não mais como língua materna, mas sim como uma língua estrangeira, quando eu vim fazer letras espanhol, português e espanhol, na Universidade Estadual de Londrina, onde estou até hoje, né? Então, houve aí uma transição de olhar para a minha língua materna, não como a gente aprende uma língua materna, mas sim olhá-la como uma língua estrangeira, inclusive o espanhol para brasileiros, né, com algumas características. Em 2005, estudando o espanhol falado em Cuba, eu
e a professora Atia Galbino da Amorim Barbieri Durão, desenvolvemos a monografia intitulada A Ideologia por Trás do Léxico no Ensino de Gramática do Espanhol em Cuba. Então, fomos abordando palavras que continham informações ideológicas, com uma carga semântica diferente, de se você as usasse, por exemplo, no espanhol da Espanha, ou no espanhol de qualquer outro país de fala hispânica. Então, em Cuba, a palavra revolução, por exemplo, tem um significado no sistema de governo que começou, entrou no poder em 1959 e está no poder até hoje. Diferente, por exemplo, se falasse na Espanha uma revolução. Pode ser a revolução um movimento social, uma mudança, né? Nas leis, na física, quando a gente fala uma revolução por minuto, tá? Mas para nós cubanos, a palavra revolução tem esse cunho político e ideológico, né? Em 2006, 2008, de 2006 a 2008, eu desenvolvi essa dissertação de mestrado, né, no programa de estudos da linguagem na UEL também, e o título era A Contextualização Sociolinguística e Histórico-Política, como explicação para usos e sentidos de unidades léxicas ideologicamente marcadas. O que seria isso? Uma análise contrastiva do espanhol considerado padrão em relação à variante linguística falada em Cuba. Então, foi um trabalho desenvolvido a partir de um manual de gramática, foram retiradas todas as frases que apareciam nele e foram todas contextualizadas, levando em consideração a questão histórica, sociopolítica e ideológica, dando explicações para quem fala espanhol como língua materna e também para quem fala espanhol como língua estrangeira e gosta de estudar essa língua. Havia palavras, expressões que carregavam e continham uma carga semântica diferente, então nós fomos desenvolvendo os estudos, né? Então foi uma monografia, uma dissertação de mestrado, e aí apareceu a oportunidade do doutorado sanduíche, né? Eu fiz o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, com convênio com a Universität Augsburg, na Alemanha, e para lá fomos para trabalhar num dicionário para brasileiros, né? Então, como o término dessa pesquisa, foi feita a tese intitulada Unidades Fraseológicas da Variante Cubana do Castelhano, Registros e Análises, né? A partir daí, eu continuei desenvolvendo minha pesquisa em relação a um dicionário que foi escrito em Cuba. Essa segunda edição é de 85, né? Então, o Argelio Santiesteban, ele é um autor cubano, e ele desenvolveu sua pesquisa, ele publicou um dicionário em 1982, que foi fruto, como eu falei para vocês anteriormente, de 20 anos de pesquisa, registro sistematizado de palavras e de expressões próprias da forma como os cubanos falamos, tá? Então, esse dicionário que a gente tem como fonte de pesquisa chama El Habla Popular Cubana de Hoy. Bom, então, ele já no título nos diz que ele trata sobre a fala, a forma de falar, então é uma coisa mais coloquial, né? Já vem com o adjetivo popular, assim, a fala popular cubana de hoje seria da década de 60 e 70, porque ele vai publicar esse dicionário em 82, tá? Então, esse é o objeto de estudo da nossa pesquisa, para vocês saberem, tá? E por que a gente estuda dicionários, né? Por quê? Porque o dicionário, ele se constitui como um produto cultural. Ele vai reunir visões de mundo, expressões idiomáticas, formas de pensar de uma determinada comunidade linguística, que longe de ser uma obra neutra como tal, ela reflete o quê? Valores da sociedade em cada momento. Então, ele vai apresentar o recorte de como que a sociedade falava o espanhol, por exemplo, lá em Cuba, na década de 60 e 70, como é que eram utilizadas as expressões, como é que as pessoas utilizavam determinadas palavras, qual que era a carga semântica delas, né? E tudo isso é condicionado por inumeráveis circunstâncias socioculturais, políticas, religiosas, né? Tudo isso acaba influenciando a língua, e o dicionário ele é encarregado de conservar, de registrar essas palavras e expressões numa língua, né? E por outro lado também, além de registrar a forma de pensar, a questão cultural de uma comunidade linguística, também traz o pensamento de quem o escreve, registra a forma de pensar de cada autor, né? Pois, como seres humanos, o que acontece? Dificilmente